Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidar a estar conosco ao longo dessa programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado, edificado através desta programação e que a boa e favorável mão de Deus alcance você, sua família, seu ministério e te abençoe com todas as ricas bênçãos celestiais. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024 com uma temática central, a carreira que nos está proposta, O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição anterior, a lição de número 11, estudamos sobre a realidade bíblica do inferno, um assunto atual, necessário, alguns até têm como polêmico, porém muito necessário de se tratar, uma lição muito importante. E nessa lição nós mostramos o pensamento humano a respeito do inferno, que muitos hoje pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Porém, nessa lição, nós tratamos sobre esse assunto. Saber como a palavra inferno aparece na Bíblia, também foi observado isso daí, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e compreendendo a doutrina bíblica do inferno, qual é o conceito bíblico, o que é a doutrina, o que é essa doutrina, o castigo eterno, existe, não existe, então tudo isso foi tratado nessa lição de número 11. Hoje, a lição de número 12, nós vamos pensar sobre a bendita esperança, a marca do cristão, uma lição maravilhosa também. E para comentar essa lição, nós temos aqui no estúdio, para hoje a gente pensar junto aqui, a presença de dois ilustres companheiros, Paz do Senhor, evangelista David. Pai do Senhor, pastor Valcir, Pai do Senhor, presbítero Alan, Pai do Senhor, todos que estão nos assistindo. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês aqui. Evangelista David, que está auxiliando ali na Lei Afonso Pena, nosso subsede, ao lado do pastor Lailton, E também aqui estou ladeado, uma vez mais, pelo companheiro coordenador do campo, coordenador da família no campo de São José dos Pinhais, nosso querido companheiro pastor Alan Batista. Paz do Senhor, companheiro. Pastor você, paz do Senhor, pastor David, paz do Senhor Jesus. Querido professor, esperamos mais uma vez ser útil à sua vida com os comentários de subsídio desta lição. A bendita esperança, a marca do cristão. A gente vai fazer as leituras logo mais, mas observar, e é interessante olhar para esse prisma de esperança, a gente vai comentar sobre a palavra esperança logo mais, mas a lição, a introdução, e eu sempre recomendo para os professores observar o plano de aula na sua revista. Ela tem conteúdos interessantes para que você possa desenvolver, e também não só o plano de aula, como o livro de auxílio do professor. Você pode ter ele tanto em PDF como físico, mas é importante tê-lo como base de apoio, sobretudo a Bíblia, porque a escola bíblica, nós estamos falando de Bíblia Sagrada, Então, bons exemplares, boas Bíblias com comentários, bons comentários, Oração, sobretudo, Busca constante de Deus, você vai ter uma aula de qualidade, com certeza. E o plano de aula nosso vai dizer que a esperança cristã é um elemento da fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe foi proposta pelo nosso Salvador. E essa esperança é a âncora da nossa alma. Ela nos traz firmeza e solidez em tempos de grandes incertezas, que é os dias em que vivemos. Então, estudaremos todos esses assuntos ao longo desta lição. Eu vou pedir ao pastor Alan para fazer a leitura do nosso texto áureo, da lição de número 12. Pois bem, pastor, texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa verdade está em Tito, capítulo 2, versículo de número 13. A verdade prática, ela vai nos dizer assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A apresentação da lição, que são os objetivos, são 3. David, leia para nós.
O objetivo da lição é mostrar o alvo da esperança cristã e, segundo, explicar a doutrina da esperança cristã. Terceiro, enfatizar a esperança cristã como âncora da alma do crente. Muito bem, a leitura bíblica em classe, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 25. Vamos à leitura bíblica. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Após a leitura bíblica, nós vamos entrar no conteúdo já dos comentários dessa lição, né? Ou melhor, no conteúdo para comentarmos essa lição, né? Vamos corrigir pensando na esperança, né? Do cristão, né? A bendita esperança, essa marca que nós temos, né? E quando a gente olha para esse ponto, desde que nascemos de novo, através do sacrifício de Cristo, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, Senhor de nossas vidas, Salvador de nossa alma, nós passamos a ter uma nova dinâmica de vida, uma nova perspectiva. E desde esse novo nascimento, nós, pela palavra de Deus, somos orientados a ter uma esperança, uma viva esperança. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, e versículo 3, ele vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O versículo 21 desse mesmo capítulo diz assim: Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então isso é maravilhoso quando nós pensamos em esperança, e nós já vamos para o primeiro ponto dessa lição, que vai dizer para onde aponta a esperança do cristão. Nós vamos olhar nesses pontos e ver a palavra esperança, e é interessante que se a gente olhar na ótica humana, esperança é a expectativa de receber algo ou um bem futuro prometido por alguém, né? Alguém me prometeu algo e eu fico na expectativa. E hoje a gente vai olhar no âmbito das Sagradas Escrituras que esperança é muito além, porque a esperança nossa está fundamentada na palavra, e quem fez essa promessa, nos deu essa esperança, chama-se Jesus Cristo. Então não tem como dar errado, porque ele não falha, ele não nega, né? Então a gente vai olhar para isso, e eu vou já com o evangelista David, no ponto 1, para onde aponta a esperança do cristão, pensando na esperança cristã, né? Aí ele vai trazer aqui que é uma expectativa favorável e confiante, que se fundamenta ao que não se vê ao futuro, né? Que está baseado até na leitura bíblica em classe. Então, evangelista David, para onde aponta a esperança do cristão? E eu gostaria que você falasse sobre a esperança cristã. Muito bem. Então o texto em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, diz assim: Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? O versículo 25 diz assim: Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós cristãos, nós temos uma esperança na volta de Cristo, e uma coisa que o pastor Evalcir falou muito bem colocado sobre quem prometeu, né? E ele fez uma promessa, certa feita para os discípulos, e essa promessa também abrangeu todos os cristãos, que é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Jesus promete, se cumpre na íntegra, e aquilo se cumpriu, e muitas outras promessas e profecias que Jesus prometeu se cumpriu na íntegra.
Então nós cristãos estamos com uma esperança em Cristo Jesus, que nos prometeu que em breve voltaria para buscar a igreja. E nada melhor do que estar na presença de Cristo nessa terra em oração, em jejum, porque só assim nós podemos estar apto para alcançar essa esperança que Jesus nos prometeu. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A Bíblia diz em Números que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falaria ele, não velaria. Então, se Deus prometeu, não vai voltar atrás, não tem como voltar atrás. Então, aqui está mais o apóstolo Paulo comentando, né, escrevendo a Tito esta esperança futura. 1 Pedro 1,21 diz assim, ó, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, a nossa esperança, ela tem que estar direcionada em Deus. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir essa promessa. E a promessa de Deus para a nossa vida tem que ter algumas pessoas que falam assim, se Deus faz promessa na vida de alguém, vai cumprir ou não? Eu tenho uma frase que é mais ou menos assim, aliança quebrada, promessa não respondida. Deus fez uma aliança com o ser humano através de Cristo. E se nós temos aliança com ele, a promessa de Deus vai se cumprir em nossa vida, nós vamos alcançar essa esperança futura. É interessante essa colocação que você traz, que tem até hinos aí, né? Quem tem promessa não morre, né? Não é bem por aí, né? Vai morrer, é claro, né? Mas antes do cumprimento, né? Mas gostei da colocação, né? Que a aliança quebrada, a promessa. Deus continua sendo fiel, Deus continua de pé, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Pastor Alan, eu estava olhando aqui, e eu vi uma palavra aqui que é muito interessante, eu até destaquei ela, que nas cartas paulinas nós vamos perceber, né, todas essas questões, né, dessa bendita esperança que nós temos, que nós carregamos, né? Então eu gostaria que você falasse sobre a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Pois bem, pastor Evalci, queridos professores que nos acompanham, esse segundo subponto, ele traz para nós a doutrina em que o apóstolo Paulo ele estabelece e traz nos seus escritos para todas as igrejas aonde ele se dirige. E nós observamos que se torna algo muito forte e preponderante dentro da mensagem pregada pelo apóstolo acerca dessa esperança, a fim de que todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pudessem entender que a sua vida, a sua fidelidade em Deus não seria algo em vão ou apenas para essa terra e para este mundo. Todos nós que um dia aceitamos a Cristo como Salvador, passamos pelo novo nascimento e nós temos uma esperança proposta, não é? Nós temos a esperança pela palavra. E o apóstolo Paulo, ele identifica isto como, por exemplo, mesmo a igreja de Tessalônica. Segundo os historiadores, houve momentos de desespero, houve momentos de desesperanças na vida de alguns cristãos por algumas pessoas que começaram a pregar de maneira contrária à volta de Cristo para buscar a igreja. E é neste tocante, é nesse momento em que o apóstolo Paulo ele chega àquela igreja para consolar aquela igreja, pois muitos começaram a perder aquela expectativa. Muitas pessoas achavam que Cristo voltaria naquele momento, naquele tempo. Porém, é importante vaticinar, querido professor, querido aluno, irmão que nos acompanha, que o dia e a hora do cumprimento dessa esperança e dessa promessa é algo que ninguém sabe. O próprio Senhor Jesus, em seu ministério terreno, informando isso a todos que tinham essa curiosidade, ele mesmo expressa dizendo que daquele dia e hora, nem os anjos que está ao lado do Pai, que está nos céus, e nem o Filho, que estava aqui em seu ministério terreno, saberia daquele momento. Então, o apóstolo Paulo, ele identifica que há algumas pessoas que começam a pregar contra essa esperança, e faz parte dos seus escritos consolar a igreja, fortalecer a igreja, porque esperança, ela gera sonhos, gera expectativas no ser humano. E quando essas expectativas elas são frustradas, trazem consequências emocionais,
abala a fé e abala a estrutura de qualquer ser humano. Dentro desta visão, o apóstolo Paulo, ele escreve em Tessalônica 4, no 13, não é? E o 14, ele vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Observe, muitas pessoas começaram a perder a esperança por darem ouvidos a fábulas e a doutrinas que eram contrárias naquela época, e Paulo chega para defender isto. E ele continua no verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Na nossa leitura bíblica em classe, mostra para todos nós que Cristo, ele é a primícia, e ele traz para todos nós essas verdades. Ainda vaticinando isto, nós observamos que se Paulo escreve também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a esperança do cristão nessa caminhada proposta, que é o tema central da nossa lição, nós não aceitamos a Cristo apenas para esta vida e apenas para este mundo. Há um planejamento. Cristo falou em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. E ele fala e ele expressa que ele iria para preparar-vos lugar e voltar para nos levar para estar com ele aonde ele estivesse. Então o apóstolo Paulo, ele vai ensinar isso às igrejas em que ele dirige, a fim de que a fé permanecesse firme nessa esperança que é uma promessa de Deus. E Paulo, ele se transforma em um dos grandes doutrinadores dentro desta doutrina bíblica acerca da esperança do cristão, guardando firme a fé no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando? Não sabemos, mas isso nos fortalece para estarmos alerta e esperançosos em todo momento, porque pode ser a qualquer hora. Que maravilha, né? Há um post até que eu usei ele até como base, que a Bíblia Sagrada diz que ele viria e ele veio. Sim. Ele disse, Jesus, que morreria e morreu. E morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Sim. E se ele disse que vai voltar, ele virá. Então voltar. Essa é a nossa bendita esperança, né? Nós temos que ter essa convicção de que a qualquer momento, nós vamos olhar para isso no último ponto até inclusive, né? Da situação dos cristãos do primeiro século, né? Que eles esperavam Cristo para aquele momento, mas ali fala de uma vigilância, de um coração pronto, né? Aguardando essa vinda do Senhor. E a problemática hoje, dentro disso que nós vamos trabalhar, já foi nas entrelinhas comentado, é que nós vendemos um evangelho, nós não, meio cristão aí de certa forma, vende um evangelho mercantil, né? Venha que Jesus vai dar. Não, tudo o melhor de Deus já foi dado, que foi a vida de Cristo na cruz. O melhor já foi dado. O que acontece na nossa jornada cristã, de situações em várias áreas da nossa vida, são às vezes bênçãos oriundas, né, que Deus, pela sua misericórdia, nos concede. Porém, acima de tudo, nós temos que entender, e o texto de Romanos é muito rico, né, porque ele vai falar na leitura bíblica em classe sobre os filhos e herdeiros, depois ele vai falar sobre o sofrimento presente e a glória futura. Então está falando de esperança. E a gente se empolga aqui, já quase entra nos outros pontos, não dá para estar indo assim, né? Porque a gente vai pensar no terceiro subponto aqui, sobre Deus, o autor da nossa esperança. Então, diante de tudo isso, a nossa esperança está em Deus. Romanos 15:13 diz assim, ó, e o Deus da esperança, ele encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o auxílio teológico da lição, ele traz essa garantia da esperança do crente, e ele vai dizer que ela é dupla. Porque a primeira é o amor de Deus ao enviar o seu Filho para morrer por nós. Romanos 5:5-10. E o segundo são os atos poderosos do Espírito Santo, que nos levam a abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Então nós temos aí
uma dupla garantia de esperança, né? Isso é muito lindo, né? Uma evidenciada na atualidade, que é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e outra nessa bendita esperança, que é o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador. Mas agora eu vou deixar aqui aberto para vocês dois, pastor Alan, evangelista David, sobre a questão do autor da nossa esperança, porque não tem como dar errado, né? Se é Deus que é o autor, não há como dar errado e não há como alguém tirar de nós isso, né? Ou existe alguma possibilidade? David, vamos contigo aqui. Né? Eu acredito que é impossível, na verdade, né? Deus ele nos deu essa esperança, e nós vamos falar isso um tópico lá na frente, a respeito do que tudo se iniciou no Gênesis ali da criação. Mas essa esperança que Deus nos concede já vem desde a queda do homem. Quando o homem cai ali, ele se desvincula de Deus, ele perde ali a intimidade com Deus, né? Inclusive esse é o tema que nós estamos abordando esse ano aqui na nossa sede, né, em todo São José dos Pinhais, intimidade com Deus. Então o homem, quando ele perde essa intimidade com Deus, Deus ainda não deixou o homem sem esperança. Deus prometeu algo para ele, deixou uma esperança para o homem ali já no princípio de tudo, quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando o homem deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dele, né? Mostrando ali que o homem tinha o seu próprio livre-arbítrio no Gênesis. Então, até aqui no tópico, no finalzinho do tópico, diz assim: a Igreja de Cristo nunca sucumbiu, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa, que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Então, por mais que a Igreja sofreu, por mais que o ser humano ele pecou, ele tem essa esperança se ele voltar para Cristo, né? Se ele está em Cristo, como foi dito ali, que Paulo ele diz que converte tudo em Cristo, né? Em Efésios 1:10. Então, eu acredito que esse é o caminho, né, da esperança. Nós acreditarmos dessa maneira que a Bíblia nos ensina e ter fé em Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. De sabores vai ter, né? Mas nós temos que suportar, né? Inclusive, o escritor aos Hebreus, pastor, eu quero... Está até aqui na lição, vale a pena ler na sala de aula, querido professor, com todo o seu aluno, ele fala que na jornada da vida de alguns existiram, e também existe, né, de sabores, dificuldades, perseguições. Está em Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao 36. E no 36, no 35, ele vai dizer: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E o 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Dificuldades na jornada tem, porém o plano de Deus ele é muito organizado, como já mencionado aqui, desde o Gênesis, em toda a trajetória. Existe um planejamento muito bem orquestrado por Deus, tudo bem pensado e planejado. A válvula de escape, a porta aberta, a cruz que liga o homem a Deus, que o abismo separava o homem de Deus, chamado Jesus Cristo, nos traz essa possibilidade, nos traz essa esperança e essa convicção de que através dele nós alcançaremos, não é, a salvação proposta. E isto é algo que o cristão ele deve cultivar na vida dele. Pastor Evalci, pastor David, é algo muito importante, porque tem muitas pessoas vivendo nesses pseudos evangelhos momentâneos, muitas igrejas que já não pregam mais sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a bendita esperança de que um dia nós alcançaremos a vida eterna em Deus. E isto é algo que todo cristão ele deve alimentar, renovar, buscar manter isto aceso em sua vida, para que as coisas e as pressões e as dificuldades deste mundo não nos ofusquem e não roube de nós esta convicção que o cristão não deve perder e não deve deixar de existir dentro da sua vida. Então, querido professor, querido aluno, irmão, mantenha firme essa esperança. Independente das circunstâncias da vida que você possa estar vivendo, há uma esperança. E essa esperança, ela é segura, porque como já foi comentado aqui, ela é dada pelo próprio Deus, que não é filho do homem para que minta e nem é um homem para que se arrependa. Ele é fiel nas suas promessas.
Que maravilha, né? E a Bíblia diz que se nós não permanecermos fiéis, ele permanece, porque não pode negar a si Não mesmo. pode negar Então, a si mesmo. esse Deus é maravilhoso, né? Então a gente fecha esse primeiro ponto, né? E pensando que a esperança cristã tem como em Deus como seu autor e aponta para o porvir uma gloriosa realidade. É o pequeno resumo do ponto 1, né? Ponto 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Vou contigo agora, David, pensar nisso daí, porque dentro dessa perspectiva escatológica da esperança cristã, melhor dizendo, você já deu até um spoiler rápido aí, né? Ela começa lá no Éden, então eu vou deixar você à vontade agora para discorrer esse ponto, subponto. Muito bem, então, como eu já mencionei, dei um spoiler aí, ela começa no Gênesis, e no início ali, quando Deus começa a criar todas as coisas, Deus faz o homem no sexto dia. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, o homem e a mulher vai pecar devido à serpente, né, que é o dragão, que é o nosso inimigo, o nosso adversário, vai induzir a Eva e Eva vai possivelmente também induzir Adão, né, por causa do amor de um para o outro. Então os dois comem ali o fruto e causa separação entre Deus e o homem por causa do pecado. E a Bíblia é bem clara que o pecado ele faz divisão entre Deus e o homem. Então o pecado ele é uma barreira, acho que a barreira para nós agir com Deus, falar com Deus, ter essa interação com Deus, o pecado ele rompe isso. Então Deus, nesse interim, Deus já vai deixar uma grande esperança para o homem, que é Gênesis 3, capítulo 15, que Deus vai dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e estas ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui já prometendo que da semente da mulher, interessante que não era da semente do homem, era da semente da mulher que Deus faria vir a esperança para essa humanidade. Então Deus vai prometer a Cristo. Aí Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, no versículo 19, se não me engano, Paulo vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e ele é a imagem visível do Deus invisível. Então Cristo, a qual é a nossa esperança, ele veio na terra para reconciliar o homem com Deus de novo, para religar o homem com Deus e trazer essa promessa de novo para o homem. Inclusive Paulo vai escrever em Efésios 1:10 dizendo: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isso é muito interessante, pastor Valcir e presbítero Alan, porque Paulo está dizendo que vai convergir em Cristo não é só as coisas que estão na terra, mas é as coisas que estão no céu. E aí quando Cristo vai ser glorificado após a sua morte na cruz do Calvário, após ele se entregar à morte, né, porque ele mesmo vai dizer: ninguém tem poder de tirar minha vida, eu mesmo tiro a minha vida e tomo de novo. Ou seja, ele vence a morte, morreu, venceu a morte, então trouxe consigo, resgatou consigo, congregou consigo todas as coisas no céu e também na terra. Isso mostra também, né, um Salmo 24, quando vai falar, o escritor vai dizer que Deus, Jesus Cristo, ali eles pegam essa parte da Bíblia como uma tipologia, e nós vamos ver ali que Cristo está aos portões celestiais, entrando nos portões celestiais, quando os anjos estão no portão dizendo: abre portas e portões eternos para entrar o Rei da Glória. Ali Cristo recebe a sua plenitude e converge em si todas as coisas que estão nos céus, né? Em Efésios 3:9, nós estamos falando também da dispensação do mistério que estava oculto em Deus, ou seja, Cristo estava oculto no seio do Pai e se revelou a nós, e agora reconciliou consigo todas as coisas. Então Cristo é a nossa esperança futura. Ele veio, se entregou na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus e deixou uma promessa que em breve ia voltar, como diz o Alan no João capítulo 14, né? Que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Então na casa do meu Pai há muitas moradas, já tem morada para nós. Além delas estarem preparadas, a promessa de João ali, que Jesus quer que onde ele estejais, nós também venhamos estar. Isso é lindo demais, né? A promessa gloriosa. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente, que é o segundo subponto desse ponto 2. E é interessante pensar, porque aqui nós vamos falar de escatologia, né? Tá claro aí a doutrina das últimas coisas.
E é de se pensar e analisar que muita gente tem medo dessas coisas, né? De ouvir esses assuntos. No passado, onde estava, né, servia, no catolicismo romano, os orientadores nos diziam que para que falar dessas verdades se o povo já tem tanto sofrimento, né? Então tinha medo de falar, por exemplo, uma aula como a passada, a realidade bíblica do inferno. Para que ficar falando desse ponto se a vida das pessoas está no inferno? Por que falar de coisas futuras, escatologias, se as pessoas estão focadas aqui? Então era uma ideia assim, omissa, de você mostrar a verdade. Porque quando o cristão, o ser humano, ele conhece a verdade, Cristo vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Então quando a gente conhece a verdade, na sua essência, na sua pureza, ao invés de medo das coisas futuras, nós temos um descanso e esperança, né? A nossa esperança daí nos anima. Por quê? Porque eu sei que aquele que prometeu, já foi comentado, é Deus, e eu estou inteirado pela palavra de que isso vai acontecer, e uma promessa que é para a minha vida. Eu posso tomar posse dela, minha família pode tomar, e todos aqueles que chegarem a Cristo. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Romanos 15:4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós precisamos ter essa viva esperança. Também, né, a gente deve pensar que essa eternidade que nós aguardamos, essa esperança está naquele dia glorioso que Cristo vai voltar, né? E vai dizer daí, eu gosto muito desse texto, né, fiz uma citaçãozinha dele, que é Romanos 8:18, né? Porque ali é claro o texto para nós. Olha que interessante, porque tenho por certo que as aflições do tempo presente, olha que coisa linda, não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Então, a esperança no porvir, quando nós temos essa esperança, ela traz consolo para a nossa alma. E agora eu vou contigo, Alan, aqui. Por que uma doutrina da esperança, que é o subponto 3? Por que essa doutrina, né? Contribuindo, pastor, você... Por favor. Demais professores, o apóstolo ainda escreve que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, não é? O que Deus tem preparado para todos nós é algo muito sublime, e essa é uma esperança, e essa é uma força, eu vou até dizer, que não deve sair de dentro da alma do cristão. Uma doutrina bíblica, para ser fundamentada, ela precisa de vários textos que a fundamente. Ela não pode ser extraída de uma única passagem, como todos os professores já sabem disto. E nós estudamos ainda no capítulo anterior, no segundo subponto, por exemplo, os irmãos vão ter muitos fundamentos para fundamentalizar essa doutrina acerca da esperança, acerca desta verdade. A esperança do cumprimento da promessa está em Atos 26, 6 e 7. A esperança da justiça, Gálatas 5:5, a esperança do Evangelho, Colossenses 1:5, a esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalônica, capítulo 5, versículo 8, não é? A esperança da vocação, Efésios 1:18, a esperança da vida eterna, Tito 1:2, 3 e 7, e finalmente a esperança do arrebatamento para a glória de Deus. Então, essa doutrina ela é fundamentada e estabelecida. E é muito interessante que, escrevendo a igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo ele também fundamenta isto, onde nós já demos um toque no capítulo anterior da lição, justamente no capítulo 4, versículo 13 a 18, quando ele continua instruindo a igreja a permanecer firme naquilo que eles haviam aprendido, a fim de que eles não saíssem de onde eles estavam estabelecidos, porque é muito importante atentarmos para as promessas, para a doutrina, para a palavra, a fim de que a gente possa estar firmes e não sermos ofuscados. A igreja de Tessalônica, ela quase sai dessa doutrina, ela quase perde essa esperança. E o apóstolo precisou renovar isto e reforçar. E no versículo 13 do capítulo 4 ao 18, ele trata sobre isto, acerca da volta de Cristo, acerca que ele desceria
com voz de arcanjo, com alarido, e fala sobre aqueles que morreram em Cristo haviam de ressuscitar, e os que vivos estivessem seriam transformados antes do toque da última trombeta. E desta forma ele termina no verso 18 dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E aquilo que ele também fala, conforme meditado agora há pouco, em Romanos 8, 18, que as ardentes provas, que as dificuldades, que os sofrimentos, não é para nós compararmos com aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Então, querido irmão em Cristo, querido professor, vaticine isto. É uma doutrina, é uma palavra que merece ser reforçada a cada dia na nossa própria vida. Trata-se de uma promessa gloriosa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 23, está escrito: retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o cristão, ele não deve se apartar dessas doutrinas bíblicas, com o intuito que ele não seja engodado, enganado, ludibriado por doutrinas odiernas que estão levando muitos cristãos a acharem que a vida é essa aqui mesmo e que aqui findou. Não, nós temos uma jornada para Canaã celestial. Nós temos uma vida eterna em Cristo. E esta é a esperança que o verdadeiro cristão deve ter. E é essa esperança viva no cristão que ajudará ele a se manter firme no caminho, vigilante e como uma pessoa que aguarda o cumprimento. Uma pessoa que aguarda o cumprimento, mantendo a esperança, sabe muito bem que ela há de se cumprir. E dentro dessa proposta da lição do trimestre, que é a jornada do cristão, para alcançar essa esperança, nós aprendemos em várias outras lições como deve ser o comportamento do cristão, fundamentado na palavra de Deus e nessa doutrina, para podermos alcançar o cumprimento da promessa e alcançarmos essa esperança que a igreja tem e que o verdadeiro cristão deve ter. Então, é muito fundamental, sim, guardarmos e mantermos essa doutrina viva e acesa dentro de nós, que é a esperança dessa promessa que o Senhor há de cumprir um dia. Glória a Deus, e vai cumprir, né? Então nós estamos estudando a lição de número 12, né? Pensando nessa temática tão importante, né? Atual, a bendita esperança, a marca do cristão. Olhamos para o primeiro ponto, pensando para onde aponta a nossa esperança, ou a esperança do cristão. Esse segundo subponto, né? Segundo ponto agora, a perspectiva escatológica da esperança cristã, ou seja, o que vai acontecer. E agora o ponto 3, nós vamos para a esperança cristã como âncora da alma, né? E nós vamos olhar melhor um pouco até sobre a palavra âncora, né? Por causa da forma que ela segura aquele tão grande navio, né? Ele atracado ali, tem uma âncora que o deixa ali seguro, né? E até mesmo menores embarcações. Já estive em alto mar e eu sei o que é você ficar num local parado ali, aquele barco parado, mas há uma âncora que está ali segurando tudo, né? Então, a esperança cristã como âncora da alma, eu volto contigo, Alan, que a nossa esperança como âncora, né? Aí até a lição vai dizer aqui no finalzinho, ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas, né? Então, vou deixar contigo. Pois bem, e o escritor aos Hebreus, ele continua fortalecendo essa doutrina também, trazendo para nós, e dessa feita no capítulo 6, versículo 18 e 19, que diz assim: para que por duas coisas imutáveis, guarda essas palavras, que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E o verso 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Coisa linda. Pois é, a ideia desta âncora é da estabilidade, não é para uma embarcação. Essa embarcação aqui, se a gente puder, querido professor, transliterar ou trazer uma luz a mais ao seu aluno,
é justamente isso. Quem sabe, vamos trazer uma comparação de uma embarcação que precisa de uma âncora para ficar firme parado no lugar e sem que saia. O cristão, como uma embarcação nesta vida que anda, que se move, mas ter uma âncora chamada Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, que o mantém firme e estabilizado, mesmo em meio a um mundo inconstante, infiel, inseguro, um mundo ofensivo e nocivo à fé cristã, não é? Então, esta é a esperança como âncora. Tudo está dizendo que não, tudo está dizendo o contrário, mas quem está firme na palavra e tem a palavra como âncora de sua vida, não se abala e não sai do lugar. Vai ficar firme, parado aonde acreditou e aonde está acreditando. A palavra de Deus, ela é firme, ela é martelo. A palavra de Deus é escudo, é espada. A palavra de Deus, ela nos fortalece, nos enriquece. A palavra de Deus nos sustenta, é luz, reluz. A palavra de Deus nos alimenta. Então, um cristão que mantém essa esperança como âncora, ainda que ele enfrente todas as adversidades da vida, ele sabe em quem ele crê. Aí a gente se reporta ao patriarca Jó, não é? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor, ele há de vir, ele há de aparecer, ele há de fazer o que precisa fazer. Então, o verdadeiro cristão e aquele que prima ter a palavra de Deus em sua vida, como seu norteador, o seu balizador, ele vai estar atento a isto. Ao contrário de alguns pseudos evangelhos que temos nos dias de hoje, que dizem que crente não pode sofrer, crente não passa adversidade, não, Cristo já levou tudo e a gente não pode passar mais por nada. É interessante, querido professor, vaticinar os seus alunos com a palavra de Deus e lembrá-los. A Bíblia está repleta, lemos várias passagens aqui. As ardentes provas, como por exemplo o apóstolo Paulo instruindo seu filho, não estranheis as ardentes provas, não é? E tantas outras situações, aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que estamos passando nesta vida. Porém, é importante mantermos firmes, firmes no lugar, firmes na esperança, firmes na promessa de que essa esperança ela há de acontecer. Então permaneça firme, assim como firme é uma âncora que sustenta uma embarcação, mesmo no meio do mar revolto. Amém, glória a Deus. Nossa esperança como âncora. David, eu vou contigo agora. Por que a esperança do crente ou cristão é a melhor, né? A pergunta já é o subponto, né? Muito interessante. Eu já quero começar lendo então Efésios 2:12, que diz assim, ó, que naquele tempo, Paulo dizendo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quero comentar aqui sobre quem não tem esperança, né? A gente está falando de esperança e quem não tem esperança. A Bíblia nos ensina em Salmo 14:1, todos que negam a realidade de Deus. E lá em Salmos nós vamos ver, muito interessante isso, diz o insensato no seu coração, não a Deus, corrompe-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. O salmista Davi escrevendo. Então, primeiro quem não tem esperança, todos que negam a realidade de Deus, todos que negam a verdade das Escrituras e todos que não creem no seu Filho, João 3:36, né? Então, todos que não creem no Filho de Deus não têm esperança. E todos que morreram sem salvação. Então, esses aí não têm esperança. E quem tem esperança? Todos que creem. Colossenses 1:23, né? Se nós cremos, então nós temos essa esperança. Tem esperança também aquele que espera a vida eterna, que é o que nós estamos comentando desde o começo da aula, né? Então nós temos essa esperança. E também a consolação que a esperança nos traz em 1 Tessalonicenses 4:13. Então nós aprendemos na Bíblia Sagrada que tem pessoas que não têm esperança e tem aqueles que têm esperança. E o título da lição fala aqui no subtópico 2, porque a esperança do crente é a melhor. Nós vamos aprender também na lição, eu até marquei aqui bem relevante para a gente citar, por exemplo, que há religiões que expressam a sua esperança
em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam as suas esperanças em ações revolucionárias de que não passam de ilusão. Então, nós vamos perceber que tudo nessa terra, como diz Salomão, e eu acho que é um homem muito sábio para falar sobre isso, né? Quando ele vai escrever sobre vaidade, no livro de Eclesiastes, é bem interessante quando ele diz que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? E essa ideia de vaidade é uma inutilidade, é correr atrás do vento. Agora, nós que somos cristãos, que temos essa esperança, não estamos correndo atrás de um vento, de algo que é inútil, sim, de uma promessa que vai se concretizar. Então, tudo que nós vamos fazer nessa terra, temos que fazer para Deus, porque há uma esperança para nós. Nós não estamos esperando a política da terra melhorar, as coisas melhorarem, mas independente do caos, da situação, do vento, da tormenta, da tempestade, como diz o Alan, nós estamos firmes como âncora, parados ali, esperando a promessa de Cristo. E em síntese, podemos dizer que toda a esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Então nós temos que focar em Cristo, nessa questão, nessa situação. Se nós esperarmos nas coisas dessa terra, nós estamos derrubados, né? Podemos dizer assim. Nós temos que esperar nas coisas do alto. E Salomão vai dizer isso, finalizando ali o seu livro, dizendo, irmãos, não há limite, né? Mas não há limite para estudar, isso é enfado, da carne. Só que esse dia eu comentei isso com um amigo meu, até é interessante mencionar isso, presbítero Alan e pastor Valcir, porque tem muita pessoa que apega essa palavra e fala, então eu não vou estudar mais, não vou fazer mais nada. Mas nós estamos falando de um dos personagens mais sábios da Bíblia Sagrada, né? Então, se eu chegar a ler e aprender o que Salomão aprendeu, aí talvez eu possa dizer, olha, realmente isso é um enfado, né? Eu provei aquilo ali de tanto estudar. É lógico que nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida, mas, irmãos, vale a pena, estou dizendo isso que vale a pena você doar o seu tempo para aprender mais da obra de Deus, das coisas de Deus, e para acreditar mais nessa esperança que nós estamos aqui falando neste momento. Então, o texto diz assim, porque a esperança do crente é melhor, simplesmente porque a nossa esperança não é passageira, é algo que vai vir e vai ser duradouro para todo um sempre. Glória a Deus. Então, pensando nesse aspecto, sem Cristo, a esperança é vaga, vazia, e com Cristo ela é segura e estável como uma âncora, né? Que maravilha. Você citou 1 Coríntios 15, e você não fala em memória, 53? 51, Isaías 51, né? Mas eu acho que é o 53, alguma coisa, está em 1 Coríntios 15, que o cristianismo está fadado ao fracasso se ele não crer na vida futura, né? Paulo vai dizer que se nós esperarmos Cristo somente nessa vida, nós somos os piores. Então nós temos que ter uma esperança, e é o que nós estamos trabalhando aqui, né? Eu judiei agora. Achou? Não, achei, 15, 19 diz essa passagem. Se esperamos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, olha só que interessante, né? Então, o cristianismo, ele tem que ter essa esperança, né? Nós, cristãos, os crentes, tem que ter. Aí, o último ponto, ele vem mantendo firme a esperança. E manter firme a esperança, eu até citei de início, rapidamente, que no início do cristianismo, aqueles primeiros discípulos, eles esperavam Cristo para aquele momento. E isso fala para nós dessa ideia de que Cristo é uma mensagem para nós, que Cristo pode voltar a qualquer momento. A parábola de Mateus 25, né? O noivo viria a qualquer momento, aquele cuidado com o azeite, ter azeite nas lamparinas, e o noivo veio, algumas tinham, outros não tinham, nos dá essa ideia de estarmos sempre de prontidão, sempre preparado. Eu imagino essa ideia, mantendo firme a esperança, eu estar a todo momento pronto, esperando Cristo, como disse o apóstolo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é a todo instante com a vida pautada nisso. E eu quero deixar aberto aqui também esse terceiro subponto, para que os irmãos possam comentar também aí sobre essa firmeza, manter firme essa esperança. Volto contigo, David. Não é, acredito,
posso dizer assim, o maior mistério, mas Paulo vai dizer, eis aí vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, vai ser muito rápido, né? Você abriu, fechou o olho, já foi arrebatado, né? No abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos transformados, né? O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade. E quanto isso que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra tragada. Tragada foi a morte pela vitória. Essa é a esperança nossa que Paulo está dizendo, que nós não podemos perder, conforme foi lido ali em Coríntios mesmo, no mesmo capítulo, porque é algo precioso demais, irmãos, e é algo assim que não vai dar tempo de você correr atrás no último momento. Por isso nós temos que estar com a vida no altar, a vida em Cristo, porque a qualquer momento, agora mesmo, nós estamos aqui falando sobre essa lição, Jesus pode voltar a qualquer momento e nos arrebatar com Ele nos ares. E isso vai ser doído um pouco, Valcir, porque Jesus vai fazer uma comparação, pastor, que vai estar duas pessoas no campo. Uma vai subir, outra vai ficar. Ele não está dizendo que metade da terra vai ser entregue ao inferno, 50-50. Não, ele está dizendo que o negócio é sério, que não adianta estar junto, porque o estar junto não vai te levar junto para o céu. Mas o que adianta estar nele, em Cristo. Então vai ter duas pessoas congregando, vai ter duas pessoas junto. Como diz alguns pastores, acho bem interessante, já está duas pessoas deitadas na cama, né? Um sobe, outro fica. Você já imagina que loucura que vai ser isso para quem ficar. E até tem uma passagem que as pessoas que pregam muito tipologia usam, que eu acho sobre Elias e Eliseu. Quando Elias sobe, os 42 homens pequenos olham para Eliseu e diz assim, sobe. Elias subiu, Elias sumiu, por que você não some também? Você imagina o desespero que vai ser de quem ficar. Então, irmãos, vale a pena você ser fiel, porque quando a trombeta tocar, se você ouvir, você vai subir. Temos que estar preparados, né, Ari? Preparados. E para nos mantermos firmes nessa proposta, é muito importante que o cristão ele não se aparte, não é, do livro da Bíblia Sagrada. Inclusive, foi até uma recomendação em que o Senhor deu, né? Não se aparte do livro desta lei de ti, não é? Paulo vai falar isso para a igreja, para que a igreja mantenha-se firme. E essas recomendações, elas se perpetuam, elas se reverberam para todos nós hoje. E para nós mantermos isso firme, o cristão ele não deve se afastar da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. Porque os ensinamentos odiernos, os ensinamentos do mundo, eles trazem para nós a descrença em um cumprimento de uma promessa como esta. Mas como já foi bem mencionado, Deus falou que Cristo viria e veio, o Senhor disse que ele morreria e morreu, o Senhor disse que ele haveria de ressuscitar e ressuscitou, e ele falou que ele haveria de voltar, então ele vai voltar. Então que nós possamos permanecer firmes na palavra, olhando para a palavra, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer mente humana pode calcular, pastor. Glória a Jesus, né? Queridos, vocês que estão nos assistindo, que nos acompanham no nosso canal do YouTube e também nas plataformas digitais, através da TV Mão Amiga, Deus abençoe sua vida. Nós estamos concluindo aí no comentário de mais uma lição, a lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Pensamos para onde aponta a esperança do cristão, pensamos também na perspectiva escatológica da esperança cristã e, por fim, sobre a esperança cristã como âncora da alma. E esperamos a você, professor, a você, superintendente, a você que ama a palavra de Deus, que ama a escola bíblica, nós esperamos contribuir um pouco mais sempre com essa programação e o desejo é que você usufrua, você pode, através do nosso canal no YouTube, acessar os demais lições anteriores, né? Até usar como um recurso para a preparação de um estudo bíblico. Então, está todos os acessos. Para isso, você precisa estar inscrito. Então, se inscreva em nosso canal, né? Esteja sempre aí, ative o sininho para sempre ser notificado de que há um novo vídeo. E toda semana nós postamos aqui. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Eu quero uma vez mais agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém. Evangelista David, Deus abençoe pela sua vida. Pastor Alan Batista, Deus te abençoe também por estar aqui. Muito gratificante tê-los aqui comentando. Pastor. Isso enriquece muito a lição. A conclusão vai nos dizer assim, lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas. O salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé.
deixamos o convite para você assistir a próxima aula. A última aula desse trimestre, a 13ª aula, que tem um título maravilhoso, né, que é a cidade celestial, a cidade celestial. Proposital, né? Nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, ele deixou essa por último, eu estive dando uma olhada, uma lição gloriosa. Então, não perca a oportunidade de assistir essa aula, e essa aula você vai assistir, né, aqui pelo YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, pelo Instagram, Facebook e também pela TV Mão Amiga, o canal 524 da NET Claro, que é o nosso canal da TV. Você vai acessar ele durante a semana das 15 às 16 horas. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Eu quero pedir ao irmão David agora para dirigir a Deus uma palavra de oração, agradecendo a Deus. Amém. Oremos. Pai, te damos graça uma vez Senhor, mais por estar louvamos, aqui, Pai. Senhor, nesse programa, Bendito gravando, seja Senhor, para enriquecer também, Senhor, os professores, os alunos, que nós possamos, Pai, Glória a aprender Deus. junto sobre essa esperança, que toda a tua igreja, Deus, possa estar firme nessa esperança, como foi dito, Senhor, como uma âncora, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, pois cremos que em breve o Senhor vai voltar. Através dessa mensagem, Senhor, que o Senhor possa tocar em todos os ouvintes, Sim, que eles possam estar firmes em Ti, Glória a esperando Ti. a Tua volta, Jesus. É que eu lhe peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.